Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o sistema somatosensorial, para tentar explicar um pouquinho. Então eu fiz esse desenho aqui para facilitar um pouquinho o entendimento, tá? Então o sistema somatosensorial, eu vou explicar sobre as vias de tato discriminativo e propriocepção consciente. Vias de tato discriminativo são aquelas vias que começam lá na nossa pele por algum tipo de estímulo tátil vibratório, de pressão, algum tipo de estímulo onde a gente vai ter alguma sensação e vai enviar lá para a nossa medula espinhal, que depois vai enviar lá para o nosso córtex. Aí sim a gente vai ter essa informação sensitiva, esse determinado tipo de informação, ok? Sim, essa via de tato discriminativo e propriocepção consciente, ela vai começar lá na nossa pele, tá? Então, eu vou usar um determinado tipo de nome, né, no qual eu aprendi que para as vias que levam informação lá do nosso membro superior para o nosso córtex cerebral, são as vias, informações de tato discriminativo, ok? São as vias, uma via chamada trato cuneiforme, tá? Então, essa via, ela vai sair lá do membro superior, trato cuneiforme, vai passar aqui pelo gânglio da medula dorsal, essa partezinha aqui, aonde a gente vai ter um corpo celular, tá? Do nosso neurônio, que vai se chamar neurônio de primeira ordem, porque é o primeiro neurônio que leva a informação. Esse neurônio vai entrar lá na parte dorsal da nossa medula cervical, porque as informações de membros superiores, elas entram pela nossa parte mais alta da medula, tá? Depois que ele entrar nessa parte, vai entrar aqui no nosso H medular, tá? Nessa área aqui. Acho que tá dando pra ver aí, né? Ok. E quando ele for levar a informação para a parte mais superior da nossa medula, ele vai subir ipsilateralmente. O que é ipsilateralmente? Vai subir pelo mesmo lado que entrou na nossa medula. Ele não vai cruzar, porque se ele cruzasse aqui na medula, se chamaria contralateralmente. Mas quando o neurônio de primeira ordem entra na nossa medula para subir e enviar informação para as outras áreas, vai se chamar uma via ipsilateral. Está subindo ipsilateralmente, pelo mesmo lado. Essa via, ela vai subir até um núcleo que a gente tem lá na ponte, tá? Esse núcleo se chama núcleo cuneiforme, tá? E esse núcleo vai ter um corpo celular, vai ter os corpos celulares de outros neurônios, onde vão se chamar neurônios de segunda ordem, tá? Então, assim, eu recebi o estímulo na minha mão, alguém tocou em mim, eu recebi o primeiro estímulo. Esse estímulo vai entrar lá na parte posterior da minha medula cervical. Vai subir ipsilateralmente pelo mesmo lado. Quando chega lá no cuneiforme, ele vai fazer a sinapse para enviar mais informações para partes mais superiores do nosso sistema nervoso central. Então, assim, passou a informação. Quando ele chegar aqui na ponte, ele vai cruzar a ponte e vai subir contralateralmente. Então, vai se chamar contralateralmente porque cruzou, fez um cruzamento e sobe contralateralmente. Vai passar aqui pelo mesencéfalo, vai subir, 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 até chegar lá no tálamo. E lá no tálamo, ele vai fazer mais uma sinapse com outro neurônio. Aqui vai ter outro núcleo. Esse núcleo que está aqui no tálamo, ele vai se chamar núcleo ventral póstero lateral do tálamo, porque está na parte mais lateral do tálamo, tá? E vai fazer uma segunda sinapse aqui, tá? Então, depois que ele faz essa sinapse, o que acontece? Vai pegar um neurônio de terceira ordem. Esses neurônios costumam se chamar tálamo-corticais, porque eles vão do tálamo até o córtex e vão na área somatosensorial do córtex cerebral
para fazer o determinado estímulo. E é aí que a pessoa vai ter aquela sensação, vai ter aquele determinado tipo de estímulo, de pressão ou qualquer coisa parecida. Só uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que depois que o neurônio de primeira ordem, tá? Neurônio de primeira ordem, eu vou colocar aqui pra ficar... Nossa, meu 1 ficou perfeito, né? Dá pra entender bem que aqui é um neurônio de primeira ordem. Aqui eu vou colocar de segunda ordem e aqui de terceira, tá? Pra tentar ficar um pouquinho mais claro esse negócio de primeira, segunda ordem. Começo, meio e fim, tá? Neurônio de primeira ordem, fez sinapse. Neurônio de segunda ordem, fez sinapse. Neurônio de terceira ordem, tá? Depois que ele faz essa sinapse aqui, ó, ele vai subir por uma outra via. Essa via aqui vai se chamar leminisco medial, tá? Então, as vias, elas mudam de nome conforme elas vão fazendo as sinapses, tá? Como eu falei que aqui era vias de tálamo corticais, aqui também vai mudar de nome, não vai mais se chamar trato cuneiforme, vai se chamar leminisco medial, tá? Então, tem que ficar bem atento para isso, sabe? Que as vias, elas vão mudando de nome. Essa é uma explicação bem... muito superficial. Existem muito mais detalhes dentro disso tudo. Mas para tentar deixar um pouquinho mais claro do que acontece. Por que é neurônio de primeira, segunda e terceira ordem, quais são as vias. E a título de curiosidade, para membros inferiores a gente tem o trato grácil, aí ele muda de nome, mas o conceito é o mesmo, tá? Para face, a gente vai ter outro tipo de via. Então, lá para face, a gente vai usar o trigêmeo, o neurônio trigêmeo mesmo, para fazer esse estímulo, ok? Então, o neurônio de primeira ordem, que vai sair lá do nosso rosto para uma via de tato discriminativo, vai se chamar o neurônio de primeira ordem, que é o trigêmeo, tá? E esse neurônio, ele vai fazer sinapse aqui no núcleozinho que a gente tem na ponte, tá? Então, ele vai entrar pelo gânglio trigeminal, esse aqui se chama gânglio trigeminal, e lá na ponte a gente vai ter um núcleo, aqui eu coloquei as siglazinhas, núcleo sensitivo principal do trigêmeo, tá? É o nome desse núcleo aqui, tá? Vai fazer sinapse, só que aqui ele já vai cruzar, então ele vai subir contralateralmente, porque ele só entrou e já fez o cruzamento, já sobe contralateralmente, tá? Mesma coisa, vai subir por qual trato? Vai se juntar com o leminisco medial, que é aquela via lá, e vai subir até o tálamo. No tálamo, vai fazer sinapse no núcleo ventral posterolateral com o neurônio de terceira ordem e vai subir pela via tálamo cortical até o córtex sensorial. Essa é a via para tato discriminativo da nossa face, tá? Então, lá para o nosso membro inferior, a gente tem o trato grácil. Para membros superiores, a gente tem o trato cuneiforme. E para o rosto, a gente vai usar o trigêmeo. Seria o nervo craniano trigêmeo, ok? A gente utiliza esse tipo de via. Bem, a explicação, então, é esta. Espero poder trazer mais explicações para vocês sobre outras vias. Por enquanto é isso e obrigada.